bem, já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Arena do Futuro. Hoje estamos estudando sobre o sexto mandamento, não matarás. E debatendo comigo esse assunto, estão aqui dois pastores convidados, pastor Rafael Rossi, que trabalha em todo o estado de São Paulo, e pastor Raimundo Gonçalves, que trabalha na região de Campinas. No bloco anterior, pastor Raimundo, ficou uma pergunta no ar. Eu perguntei exatamente o seguinte, o ódio, você estava falando sobre o ódio. Ok. Quem odeia seu irmão é assassino. Então a gente pode matar ou ir matando as pessoas ou uma pessoa aos poucos com a ira, com a raiva, com o ódio. É isso mesmo? É isso mesmo. E a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas se eu odeio o próximo, eu também vou odiar a mim mesmo. Quer dizer, ou conscientemente ou inconscientemente. Quer dizer, a pessoa que odeia o próximo, percebendo ou não, está indo contra ela mesma. Está se matando, está se autodestruindo. A si e ao próximo. E ao próximo. Interessante, né? Às vezes, pastor Raimundo, pastor Rafael, tem um pai, uma mãe, enfim, alguém assim, que não sabe, muitas vezes, lidar com uma criança. E não usa palavras boas, palavras edificantes, senão palavras que ferem, que destroem e que matam. Inclusive, pastores, eu entendo que acontece isso entre marido e mulher. Vocês já podem falar alguma coisinha sobre isso, por favor? Exatamente. Eu estava pensando assim, pastores, na nossa discussão, e me veio um texto assim na mente, e eu até abri aqui na Bíblia, Tiago capítulo 3, o verso 4. Tiago 3,4, pode ler, pastor. Diz assim, ó, observai, igualmente, os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Aí no verso 5 diz assim também a língua, pequeno órgão, pequenininho, mas que pode controlar todo o corpo humano, que pode ferir, que pode destruir, mas é que essa língua, também bem usada, pode edificar, pode fazer crescer, pode melhorar. Infelizmente, pastor, há muitos casais. Eu até outro dia brinquei com uma pessoa dizendo assim, parece que alguns, quando foram no cartório, ao invés de estar diante do juiz de paz, foram na frente do juiz da guerra. Uau. Porque o casamento é um eterno conflito, brigas, e um acaba com isso destruindo e vai matando o outro. Sufocando, literalmente. Não é um sufocamento com a mão, mas é um sufocamento com a vida, e que o outro vai morrendo aos poucos, vai psicológico, minguando, né? vai minguando. É psicológico. Ou seja, e isso é terrível, né? E a morte, esse não matarás, ele se desmembra em coisas assim, que quando nós vamos mais nos aprofundando, nós vamos ficando impressionados. Como com a profundidade essas duas palavrinhas nos levam a tantas coisas que envolvem a vida do ser humano, o dia a dia, o cotidiano, até o relacionamento marido e mulher. Verdade. Na questão dos filhos, pegando um gancho do comentário dele, na questão dos filhos, a maioria dos problemas na fase adulta começa na infância. E palavras duras, né? Você é um burro, você é um jumento, você não presta para nada. Você não vai ser nada nessa vida. Criança não tem o conceito daquilo que é verdade ou mentira. Tudo que você fala para ela é verdade. Então, se você fala para ela que ela não presta, ela fala, eu não presto. Ela vai crescer assim, né? É, desse jeito. Muito então bem. Mata, né? Pastor Rafael e pastor Raimundo, o tempo passa rápido. Eu tenho uma pergunta a vocês. Vamos começar pelo pastor Rafael. Pastor Rafael, Caim matou Abel. Moisés matou um homem. Saulo participou diretamente da morte de um servo de Deus. Como é isso? Assassinos também podem ser salvos? Ou ex-assassinos? E assassinos também podem se perder? Fale-nos sobre isso. Bom, o assassinato, ele é algo muito violento, muito cruel, muito brutal. Embora e a quebra do mandamento. Choque a cada um de nós, o assassinato traz consequências para ambos os lados. Para aquele que comete o assassinato e para a família daquele que foi assassinado. É algo triste, é algo complicado, é algo difícil. Eu tenho assim, um tio, marido da minha tia, irmã do meu pai, ele estava saindo do banco há uns 4, 5 anos atrás. E ele foi assaltado e no assalto o ladrão achou que ele ia reagir e ele foi assassinado dentro do carro dele. Foi algo assim muito triste, deixou 2 filhas, uma adolescente, um pouquinho mais nova. Acaba abalando a família toda. A família fica abalada, fica desestruturada, fica desorganizada. Mas pastor, embora isso seja forte e chocante, o perdão de Deus alcança também os assassinos. Amém. Caim, pelas evidências bíblicas, não se salvou, não porque cometeu assassinato, porque não se arrependeu, porque não voltou-se a Deus. Você acha que tocou no ponto chave.
diferentemente de Moisés, diferentemente de Saulo, que depois transformou-se em Paulo, que cometeram assassinato sim, mas que souberam voltar, que reconheceram seu erro, buscaram o perdão e Deus os restaurou, diferentemente do Caim. Se Caim, após o assassinato, tivesse arrependido, tivesse procurado Deus em perdão, eu acho que as coisas na vida de Caim seriam completamente diferentes da maneira e da forma como foram. Eu quero dizer o seguinte, pastor Luiz, que embora seja tão violento, tão duro, tão forte o assassinato, há perdão para os assassinos. Amém. E eu sei que nesse momento existem pessoas nos assistindo em penitenciárias, em cadeias, existem pessoas aí que tiveram essa experiência e agora estão nos assistindo e essas palavras foram um alento. Pastor Raimundo, pastor Rafael falou sobre Saulo, Moisés e Caim. Mas e a pena de morte? Rapaz, essa aqui te peguei. Forte, hein? Essa eu joguei na arena. E a pena de morte? Você sabe que nos Estados Unidos e outros países tem pena de morte. Saddam Hussein passou por isso. A pena de morte, é complicado isso, né? Isso é muito relativo, sabe por quê? Nós não podemos saber até que ponto a pessoa ultrapassou os limites da misericórdia ou da iniquidade. Agora, pastor Raimundo, você acha que um sou juiz. governante pode tirar a vida de uma pessoa? Não, na minha opinião, não. Por mais errado que esteja, errado que esteja a pessoa, né? Para Deus não existe caso perdido. Imagina você tá andando na rua e fala assim, bom, aquele camarada matou não sei quem. Aí você pega e fala, vou resolver esse problema agora. Na Bíblia nós encontramos muitas vezes Deus, entre aspas, matando. Né? Mas quando ele ordenava a morte nas guerras, ou em alguns casos assim individuais, é porque a pessoa já tinha ultrapassado os limites do alcance da graça de Deus. Ela já estava espiritualmente morta. Já estava espiritualmente morta. E é Deus, né? É Deus. Quando Deus age é diferente. É diferente. É a mesma coisa, você tem uma caixa cheia de laranjas, no meio tem uma podre. Certo. Então o que vai fazer com essa podre? Se permanecer lá, ela contamina as demais. Então tem que tirar essa laranja. Então, por amor do povo de Deus, dos justos, Deus tem que exterminar com os ímpios, com aquele que está podre no pecado e não quer aceitar o perdão. É o que vai ocorrer depois da volta de Jesus, do milênio. Né? Deus perdoa, Deus vai atrás, Deus... Olha, o ser humano não vai se perder porque pecou. Não teve chance. Porque não teve chance. Ele vai se perder porque ele não se arrependeu, não confessou e não abandonou o pecado. E eu não tenho nenhum direito de dizer, você já está condenado e por isso eu vou matá-lo, você já não tem mais jeito. Eu não tenho esse direito. Até porque cada pessoa, enquanto estiver viva, tem esperança, a chance para ela. Pastor Rafael, pastor Raimundo, um soldado, um policial que é cristão, ele, pela função, por uma situação de guerra, por uma situação de assalto, um confronto, é complicado também, né, pastor Rafael? É complicado. Pastor, deixa eu só dar um testemunho aqui. Eu tenho alguns amigos policiais e converso com eles. E eles são treinados, os policiais. São treinados não para matar. Eles são treinados para coibir, para inibir. E para preservar a vida. Para preservar a vida. Agora, quando um policial, no exercício da sua função, usa do seu revólver para coibir, para inibir, e o indivíduo que estava do outro lado falece, nós não podemos enquadrar diretamente no contexto condenatório do mandamento. Claro. Porque ele está ali para preservar a vida. Para segurança. Para segurança, para preservar a vida. E outra, o policial, a primeira alternativa dele não é matar. Claro que não. A primeira alternativa dele é sempre inibir, coibir. Tanto que os policiais, quando atiram, primeiro é na perna, é na mão, em regiões assim que não vão acabar com a vida do indivíduo, mas que vão inibir a ação que ele estava cometendo. Para depois conduzi-lo para uma recuperação. Exatamente. Ou seja, o policial que está no exercício da sua função, é possível ele ser cristão e ser policial, mas ele tem que usar sempre da sua função, da sua responsabilidade, com muito temor, com muita sabedoria de Deus e fazer sempre as coisas do procedimento certo. Verdade. E Deus sabe, né, pastor Luiz, pastor Rafael, Deus sabe também das intenções do coração desse profissional, desse policial. Claro. No momento que ele quer matar, porque ele quer matar. Sim, exatamente. A grande raiz do pastor Raimundo tocou é o coração. É o coração. É quando eu saio para matar alguém que eu quero matar. É a razão. Sim. O que está por trás disso. É a razão que está por trás. Não é o ato em si. Não é o ato em si. Pastor Raimundo, olhando para essa câmera, você está olhando para os nossos amigos do Arena, um recado, uma mensagem sua, em 30 segundos, para a gente encerrar. Meu amigo, você não está assistindo este programa por acaso. Eu creio plenamente na providência divina. Foi Deus que lhe colocou aí, nós aqui, estamos juntos, estamos na sua casa, na sua sala, para dizer que há esperança para você. Eu não lhe conheço, não sei quem você é, mas Deus sabe.
Deus sabe das suas lutas, das suas dificuldades, sabe se você já transgrediu este mandamento ou qualquer um outro mandamento. Ele sabe se você está com a sua consciência culpada e pensa que não há mais solução para você. Mas eu digo uma coisa, a palavra de Deus nos ensina que há solução, há perdão, há vitória, porque você é filho, você é filha de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e você foi comprado pelo seu sangue. Nunca, nunca se esqueça disso. Ele te ama muito e tem um plano na sua vida. Amém. Muito obrigado, pastor Raimundo, por sua presença. Obrigado. Pastor Rafael, a mesma coisa, 30 segundos falando com o nosso amigo. O mandamento fala do amor à vida. Porque Deus ama a vida. Deus, em sua essência, é amor. Nós tocamos em vários assuntos e vários pontos e talvez alguns deles tocou em você, chegou no seu coração. Você fez uma análise em sua vida e percebeu que algumas coisas aconteceram ou estão acontecendo da forma como Deus não quer ou como Deus não gostaria que acontecesse em sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje é o momento de retorno. Agora é a hora na qual você pode transformar e mudar a sua vida. Isso é simples, você não precisa de grandes coisas. É só abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo entre em sua vida. E eu tenho certeza que Ele fará toda a diferença. Os mandamentos de Deus são provas do amor dEle para você. O que Deus mais quer é que você seja muito feliz. Amém. Muito obrigado, pastor Rafael, pastor Raimundo. Nós vamos continuar um pouquinho mais com você, uns 3 minutinhos, para fechar esse bloco. Eu convido você agora a sentar comigo nessa cadeira e é aquele momento em que eu estou mais perto de você e conversamos, falamos de coração para coração. Que tema, hein? Que participação dos pastores, que mensagem de Deus para cada um de nós. Eu quero terminar esse programa dizendo a você o seguinte: de acordo com a Bíblia, existem 3 tipos de mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia também diz: se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tem uma vida para você, uma vida eterna. De repente, eu estou falando com alguém que não está feliz. Estou falando para uma pessoa que não está bem. Está pensando em dar cabo à própria vida. Eu estou falando agora com uma mulher que já tentou o suicídio várias vezes. É com você que eu estou falando. Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Você já tentou através de remédios e através de um ato mais duro ainda. E você está viva, está aqui no Arena. Por quê? Porque Deus tem um plano em sua vida. Não cometa essa loucura. Não pratique o suicídio, não, pelo amor de Deus. Dê uma chance à vida. Dê uma chance a você mesmo. Comece agora uma vida nova. Estou falando a alguém que já praticou assassinatos. Estou falando a um homem que já foi longe, já fez muitas coisas horríveis, tirando a vida de outra pessoa. Calma, Deus tem um plano para você. O que Deus quer, na verdade, é fazer uma restauração em seu coração. Deus quer converter você. Deus quer que você seja uma nova criatura. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia e peça um estudo bíblico. E Deus fará um milagre em sua vida. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado pelo mandamento não matarás. Ajuda-nos a te servir mais e melhor. Abençoe essa pessoa que está agora chorando, que necessita de um conforto, um consolo, necessita de um milagre. Eu entrego essa pessoa em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.